Oi, boa noite, feliz sábado para você que tá aí, acordado, acompanhando mais o Identidade. A semana chegou ao fim, né? E a gente conferiu ao longo dela várias histórias interessantes e que sempre demonstraram o quanto Deus se importa com a gente, com as nossas necessidades, dores, sonhos e projetos. A história de hoje, por exemplo, é sobre uma jornalista que tem um livro que narra a história de fé e de esperança de como o povo amazonense recebeu a mensagem adventista e como isso tudo mudou a vida de milhares de pessoas. Hoje a gente vai falar de pessoas que lutaram por sonhos e conseguiram. Então fica comigo e você pode se inspirar também. Antes de trazer a Loriza aqui, eu quero te presentear com um conteúdo que também vai te trazer muita esperança. É uma razão de viver muito especial. Essa revista aqui, ó, Jesus, o Restaurador da Vida. É um estudo bíblico. Nela você vai encontrar alívio, paz, ao saber que o Filho de Deus cura as suas feridas e te ajuda a dar um rumo para a sua vida, mesmo que você não veja mais saída, tá? São 20 temas explicando a Bíblia de maneira simples, mas muito profunda. Você pode pedir a sua revista agora, ligando no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Você pode também enviar agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. É 12 98244 0077. 12 98244 0077. Depois de receber, estude essas verdades, divida com outros também, tá bom? Então, ó, intervalo rápido. Na volta eu já recebo aqui no estúdio a Loriza, jornalista e escritora de uma obra muito especial para a comunidade adventista, principalmente no Amazonas. Ela desbravou a cidade dos pioneiros adventistas para descobrir como o evangelho chegou no estado em que mais cresce a pregação da palavra de Deus. Uma história de resiliência, fé e, acima de tudo, obediência ao ID, né, que está lá na Bíblia, pregado por Jesus. Eu volto em 30 segundos, até já. De volta aqui o Identidade, eu estou recebendo aqui a Loriza Ketley, que é jornalista, autora desse livro aqui, ó, Uma Igreja na Selva. E a gente vai conversar sobre os desafios de ter pesquisado e ter escrito a história do adventismo na região do Amazonas, né, do estado do Amazonas. É muito interessante como você chegou até aqui, porque eu abri uma caixinha de perguntas lá nos meus stories e aí a pergunta da Loriza foi: quando eu vou contar a história do meu livro Uma Igreja na Selva no Identidade? Não foi? Foi, exatamente. Aí eu falei, ó, manda um e-mail, identidadegeral@novotempo.com. Tá aqui, ó, tá aqui contando a história desse livro, que eu fiquei realmente encantado, porque conta a história dos pioneiros da Igreja Adventista no Amazonas. E aí, a gente sabe que hoje, inclusive, é o local da igreja na América do Sul onde esse evangelho mais cresce, né? Exatamente. Onde mais a gente tem pessoas conhecendo a Bíblia através do trabalho que a Igreja Adventista desenvolve. Mas é uma região também que tem os seus desafios, muitos, né? Muitos. Porque você tem pessoas que moram na beira ali das águas, que a gente conhece como a população ribeirinha. Isso. Então, para chegar até lá, são horas de barco, muitas vezes. Então, até o deslocamento para conhecer as diferentes regiões tem a sua complexidade. É muito difícil. Me conta um pouco da tua experiência, porque antes de sentar e escrever, no processo jornalístico tem toda a pesquisa, né? Como é que foi conhecer toda essa realidade dos pioneiros? Esse trabalho, ele foi um projeto de TCC, né, da minha graduação. Né? Foi um trabalho para concluir o curso de jornalismo. Exatamente. É o último trabalho que a gente faz para a gente pegar o diploma. Né? Sem ele, a gente não consegue pegar o diploma. E um professor da faculdade, né, ele sugeriu que falasse sobre os pioneiros, né, sobre o início da igreja do Amazonas.
Segundo ele, né, e depois eu pude constatar, né, a nossa igreja ela tem poucos registros de memórias, né, de registros históricos da nossa igreja. Detalhe, desde então eu nunca tinha me interessado por esse assunto, né? Mesmo sendo amazonense e mesmo sendo adventista desde que nasceu. De berço. Nunca tinha pensado. Na verdade, eu nunca tinha... Isso para mim nunca tinha sido uma questão. Né? Nunca tinha me batido uma curiosidade de saber essa história. Eu acho isso, assim, é uma coisa assim, que eu fico mais surpreendida comigo mesma, entendeu? De eu nunca ter me interessado por esse assunto. E aí, quando a gente definiu o tema e tudo, né, e eu parti para as pesquisas. Aí eu fui na biblioteca do NASP, né, que era onde eu estudava, né, eu fui para a internet e eu não consegui nenhum registro desse início, porque eu queria o início de tudo. Quem foram os primeiros que foram lá no Amazonas para evangelizar, para falar da mensagem adventista, a mensagem adventista. E também eu queria saber os primeiros convertidos. E eu não encontrei esse início nessas minhas primeiras pesquisas. Entendeu? Eu acho que quando você estava nesse momento, eu posso imaginar assim, ao mesmo tempo que você foi vendo a dificuldade que você enfrentaria, porque, né, não tinha muitos registros, não tinha onde começar essa pesquisa, eu acho que você já começou a se despertar para a importância que esse trabalho teria. Exatamente, porque eu fiquei ali naquele primeiro momento, eu fiquei perdida, né? Claro. O que eu vou fazer agora? Porque eu não consigo encontrar nada, né? E foi daí que eu pensei em buscar os descendentes dos pioneiros. Bom, eu como adventista de berço, né, eu sempre soube que Maués, que é uma cidade do interior do Amazonas, é o berço do adventismo amazonense. A gente sempre soube disso, entendeu? Só que eu não sabia como que tinha sido a história, mas eu sabia disso, a gente cresce ouvindo falar isso, que Maués é o berço do adventismo amazonense. E aí, o que eu fiz? Eu fui para Maués. E aí lá, claro que antes a gente fez os primeiros contatos, procurou buscar quem que a gente poderia encontrar lá, que poderia ajudar nessas informações, entendeu? Deixei tudo agendado lá, tudo cronometrado lá na minha pesquisa, quem que eu ia visitar, né, sobre quem era a pessoa, sobre o que queria falar. E aí eu fui para Maués e aí eu entrevistei lá os descendentes dos pioneiros, né, os primeiros, os descendentes mesmo, que na época daquele início ainda eram crianças, né? Mas eu encontrei algumas pessoas, encontrei pessoas também, por incrível que pareça, ali nos arredores do NASP, ali no condomínio, né? Encontrei 2 famílias pioneiras, né? Pioneiro mesmo que viveu aquela época, só que era criança, né? E também encontrei 2 pioneiros mesmo, que hoje já são falecidos, né? Em Belém, né? E na época eles já estavam bem velhinhos, mas eu consegui conversar com eles. A gente, quando também ouve, né, muitas histórias de Manaus, que a gente sabe e Amazonas, que a gente sabe que é bem esse berço, né, do adventismo no Brasil, adventismo na América do Sul, a gente ouve sobre as lanchas luzeiros, ou a lancha luzeiro. Talvez você que acompanha aqui a programação da Novo Tempo já até ouviu esse nome, principalmente no Revista Novo Tempo, falando algo sobre isso. A lancha Luzeiros, ela realmente é uma grande protagonista desse trabalho evangelístico, né, que aconteceu lá nos primórdios do adventismo? A Lancha Luzeiro, eu posso dizer que foi a grande responsável pelo avanço dessa mensagem no interior do Amazonas, que também se espalhou por outras regiões também. O avanço. Então, a Lancha fazia um trabalho de atendimento a essas comunidades, até muito carentes, né? Então, levavam uma série de situações que era uma necessidade básica e, junto com isso, o evangelho. Mas, assim, se ela é a grande responsável pelo avanço, como é que chega? Como é que o evangelho chegou no Amazonas? O evangelho, porque assim, no início não tinha Lancha Luzeiro. Não tinha. O evangelho, eu vou te dar só um spoiler, assim, do início, né? Do pontapé inicial. 2 americanos que estavam ali nas águas do Rio Amazonas, inclusive o livro ele começa contando esse início, né? Eles precisavam ter um primeiro contato com alguém ali da região para poder entregar o pacote missionário, que eu chamo esse material de pacote missionário. O que é esse pacote missionário? Era um pacote realmente que tinha estudo bíblico, Bíblia, entendeu? Tudo que falava sobre a mensagem adventista, entendeu? Então, eles precisavam ali fazer um primeiro contato com alguém ali daquela região para entregar aquele pacote, né?
E aí eles estão ali no barco, ali viajando ali, e naquela época, né, os municípios ali do interior, eles eram abastecidos de tempos em tempos, não me lembro se mensalmente, mas eles eram abastecidos com os mantimentos de tempos em tempos. Então, os barcos, eles atracavam na cidade, né? E aí os comerciantes, que eram os comerciantes que iam comercializar aqueles mantimentos, eles vinham até o barco, né? E eles pegavam todos aqueles mantimentos para poder abastecer a cidade, né? E o John Brown e o Roger Wilcox, que são esses dois americanos, né? E eles estavam nesse barco e aí eles chamaram um senhor, né? Um senhor que estava ali e que era judeu. E aí ele chamou esse judeu e falou bem assim, amigo, será que você conhece alguém aqui na região, alguém aqui na cidade que gosta de ler a Bíblia? Né? Aí ele falou bem assim, nossa, conheço sim, conheço José Batista Miquiles, é o meu amigo pessoal e a gente sempre conversa sobre a Bíblia, né? A gente sempre debate sobre assuntos da Bíblia e ele é bem interessado sobre esse assunto. Aí os americanos pegaram aquele pacote missionário, entregaram na mão do judeu e falaram bem assim, entregue esse material aqui para o seu amigo, diga para ele que daqui 1 ano nós voltamos aqui para conversar com ele. Que legal. E aí o judeu pegou e entregou para o Miquiles, né, para o José Batista Miquiles. E aí o José Batista Miquiles, veja bem, olha só o contexto da cidade ali, daquela região. Maués era uma cidade tradicionalmente católica. Eles respiravam o catolicismo. Ali a Igreja Católica mandava ali naquela cidade. Imagina isso no início do século, em 1920, ainda no século XX, né? Então, todo mundo ali era não sei se todo mundo, mas pelo menos... Majoritariamente com certeza, católicos. Acho que 99,9% da população era católica. E José Batista Miquiles era de família tradicionalmente católica. Só que tem um detalhe, ele tinha muita coisa na Igreja Católica que ele não concordava. Porque ele era um estudioso, ele estudava, uma coisa que ele não concordava era com o batismo das crianças, né? Então, isso já era uma questão para ele. E aí, aquele kit todo fez aí, ele poder mergulhar. Exatamente. Aí, fora isso, tinha outros questionamentos, aí ele pegou aquele kit, né? E aí, a história conta que ele se trancou no escritório dele e, por 3 dias, ele estudou todo aquele material. Completo. Quando deu os 3 dias, ele saiu do escritório dele, chamou a família e ele falou assim, a partir de hoje, nós guardamos o sábado. De acordo com a Bíblia, o sábado é o verdadeiro dia de guarda e nós estávamos enganados. E aí começa tudo. Entendi. Bom, é só uma pequena parte de toda a história que está contada nesse livro aqui. Ó, vou mostrar para vocês mais uma vez, Uma Igreja na Selva, da Loriza, a Loriza Ketley, a história sobre pioneirismo da Igreja Adventista no Amazonas. Ô Loriza, o livro está esgotado, inclusive, né? Porque o lançamento foi em 2016. Hoje vocês conseguem encontrar ele ainda na Amazon, mas no... A versão digital. Isso, exatamente. Mas legal, pelo menos tem essa disponibilidade. Eu estou querendo agora, esse ano agora, de 2022, fazer uma atualização para atualizar a igreja como que está hoje ali em Maués e tudo, entendeu? E aí fazer uma segunda edição, vamos ver se eu consigo fazer ainda esse ano, atualizando já todas as informações. Legal. Bom, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo agora. Na volta a gente vai falar mais dos desafios dessa reportagem especial contando a história do Adventismo lá no Amazonas e mais detalhes também dessa linda história, né? Não só de como foi escrever o livro, mas detalhes da história que está aqui no livro, junto com a Loriza aqui com a gente. Então, intervalo rápido, a gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está ouvindo um pouco da história da Igreja Adventista no estado do Amazonas. É um local onde a Igreja Adventista mais cresce em toda a América do Sul e que tem uma linda história de pioneirismo da pregação do Evangelho ali naquela região. Loriza, durante toda a sua pesquisa e durante toda a tua apuração para escrever o livro aqui, tenho 2 perguntas em uma.
Qual foi o maior desafio, assim, ali no local mesmo, não só daquela pesquisa inicial, mas qual o maior desafio ali, no território, e o que mais te encantou, o que mais te deixou com os olhos brilhando ao conhecer essa história? Bom, o maior desafio meu foi questão de tempo, né? Porque como era um projeto de TCC, né, eu tinha um prazo. E quando eu cheguei lá em Maués para fazer a pesquisa, porque a maior parte do meu tempo lá foi só com entrevistas. Eu já cheguei com o meu tempo todo agendado, tudo cronometrado, o que eu ia fazer em cada dia. E foram 15 dias, eu tinha somente 15 dias para fazer tudo. Então eu tinha que falar com todo mundo. Se eu precisasse visitar algum lugar para tirar fotos, teria que ser dentro desse prazo. Então eu não poderia sair da cidade sem deixar de falar com ninguém que estava agendado e nem poderia deixar de pegar nenhuma informação que seria relevante para o trabalho. Então, realmente foi uma correria. Então, esse foi o maior desafio que eu tive ali em campo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e aí eu consegui cumprir todo o cronograma. O que mais me encantou é que, ao longo da história, se você ler o livro, eu espero que você leia depois, você vai ver que a forma como os acontecimentos vão vindo um atrás do outro. Você vê ali a direção de Deus, ali é claro. Pelo menos para mim é claro a direção de Deus, sabe? Ele está ali no comando de tudo o que aconteceu ali com as famílias, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo, um dos exemplos, uma das coisas mais fortes que eu acho na história é que a cidade ela era católica. E o adventismo chegou lá, quando ele começou a ser propagado, a Igreja Católica não gostou nem um pouco, então eles perseguiam os adventistas, né? Os missionários que foram para lá para evangelizar. E foi uma luta muito grande. E a gente vê ali a mão de Deus direcionando tudo e dando a determinação para os missionários, né, para fazer o trabalho, entendeu? Então, para mim, isso daí para mim é mais do que claro, que foi realmente ali um projeto de Deus ali. Tanto é que a partir dali, o adventismo ele se espalhou por todo ali o Amazonas, inclusive até Belém também foi influenciado também pelo pioneirismo ali na cidade de Maués, entendeu? Então a gente vê ali claramente, ao longo da história, a direção de Deus ali em todos os acontecimentos, em todos. É interessante porque você é adventista, então você estava falando de uma coisa que está no teu coração há muitos anos, né? Nasceu já num berço adventista. Mas você estava fazendo também um trabalho jornalístico, né? De documentação dessa história que ainda não tinha sido contada. O que o trabalho jornalístico acrescentou para a tua vivência, para a tua experiência cristã? É porque assim, é impossível, eu acredito que até mesmo quem não é adventista, né? É impossível você ler uma história dessa e você não se sentir tocado. Eu não consigo imaginar uma pessoa que lê essa história, que conhece essa história e não é tocado, entendeu? Por quê? Porque é uma história incrível, é uma história inspiradora, assim, com o desenrolar de toda a história, você vê ali o envolvimento de todas as pessoas ali na missão, entendeu? Você vê ali que todo mundo tinha sede de falar de Jesus, de falar do amor de Deus, de pregar a mensagem adventista, sabe? Todo mundo ali envolvido, não eram só os missionários que vieram de fora, porque veio muita gente de fora para evangelizar, mas depois que o adventismo ele começou a ser espalhado, que as pessoas foram sendo convertidas, os próprios adventistas locais ali, eles se envolveram na missão, entendeu? Então, para eles era uma questão até de honra, eles também fazerem esse trabalho. Sabe? E esse envolvimento é o que encanta mais, sabe? E você se sente muito, pelo menos no meu entendimento, você se sente muito tocado com tudo isso, sabe? O envolvimento das pessoas, de falar do amor de Deus, de ajudar. Você vê que vinha gente, quando começou as conferências, né? Vinha gente, sabe, de longas distâncias para assistir essas conferências lá em Maués, entendeu? E não era fácil. Não era fácil, porque além de ser uma distância muito grande, também, naquele tempo, o transporte era mais difícil. Hoje a gente já acha que é difícil, né, com toda essa evolução que a gente teve. Agora imagina naquele tempo. Não tinha as lanchas motorizadas que nós temos hoje. Muita gente vinha de canoa
viajando dias e dias. Uau, remando. De canoa para assistir as conferências. Então, como que você não vai se encantar com uma história dessa, sabe? Então, você me perguntou como que o trabalho jornalístico pôde me influenciar na minha fé, né? É impossível você não se sentir tocado com isso. Você sente que realmente Deus está na direção de tudo. Deus está na direção de toda a história, sabe? E é interessante, essa história, eu imagino que tenha ficado realmente muito pregada assim no teu coração, porque o livro cumpriu o rito ali da graduação, né? Você pegou o canudo na mão e disse, eu sou jornalista, e o trabalho final, né, é o resultado desse livro, mas ele só realmente foi publicado 10 anos depois. Exato, foi. Então, você deve ter lutado para conseguir publicar esse livro e foram os teus 10 primeiros anos como jornalista formada. Então, estava acontecendo 1 milhão de coisas na tua vida para construir uma carreira, mas mesmo assim essa história não se silenciou, não foi uma coisa que você deixou ali guardadinha como um trabalho realizado. Isso não se calou dentro de você, de forma alguma. Era uma inquietação muito grande dentro de mim. Porque para mim é impossível você ter uma história dessa e você não compartilhar com as pessoas. Entendeu? Como que antes do livro sair, né? Eu ficava me questionando, mas como que eu tenho uma história dessa? Que é uma história linda, uma história inspiradora, que qualquer pessoa se encanta com essa história. Como que eu tenho essa história na minha mão e isso as pessoas não estão sabendo? Os meus amigos, que também são adventistas, os meus amigos lá de Manaus, que nasceram praticamente junto comigo ali na Igreja Central de Manaus, que é da mesma época que eu e que não conhece também. Porque o que eu comecei a pensar? Gente, eu nasci dentro da igreja, eu cresci na Igreja Adventista e eu não tinha noção de como que tinha acontecido essas coisas. Eu não fazia ideia. Nem de longe, até mesmo quando eu comecei a fazer o meu trabalho, antes de eu fazer as primeiras entrevistas, nossa, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar pela frente, entendeu? E aí, eu ficava pensando comigo, mas como que eu nasci na igreja, eu não fazia ideia dessa história, e como que, assim como eu também não conheço, não sei como que foi os fatos, as outras pessoas também, meus amigos também lá de Manaus, lá que também cresceram junto comigo, também não sabem como que eu estou com essa história aqui e essa história não está sendo compartilhada com outras pessoas. Era uma inconformidade minha, entendeu? Era uma luta constante. E eu passei 10 anos realmente para poder publicar esse livro. Aí eu não sei se você vai perguntar, mas eu já vou me adiantar. Vai lá. Como que foi, né? Como que foi que você conseguiu publicar o livro? Eu comecei a entrar em contato com as editoras, né? Mandava sinopse, né? Só que assim, eu não tinha condição, né, de bancar, né? Porque até então eu nunca tinha entrado nesse mercado editorial, né? Existe um formato para você publicar o livro que é a autopublicação, né? Ou seja, você banca, né, toda a publicação do livro, mas eu não tinha condições. Então, eu comecei a entrar em contato com as editoras, né, no modo tradicional mesmo, da gente receber aqueles 10% ali da comissão, né, da venda. Né? E eu comecei a entrar em contato com as editoras, só que aí eu vi uma outra realidade, né? Que as editoras elas só querem saber dos nomes grandes, né? E quem que é a Loriza no mercado editorial, né? Ninguém me conhecia, ainda mais com um tema tão específico, né? Sim. Aí eu mandei para algumas editoras e tudo, algumas me responderam, disseram que naquele momento não, outras nem se deram o trabalho de responder, e assim foi, eu passei um bom tempo nessa pesquisa. E aí, pesquisando, né, formas que eu poderia ter para publicar o livro, para compartilhar essa história, aí eu descobri o mercado de autopublicação, né? Só que eu não tinha caixa, né? E aí eu entrei em contato com um casal de amigos lá de Manaus, né? Eles têm uma boa condição financeira, né? E eles sabiam do meu trabalho, né? Aí eu peguei, conversei com ela, né? Com a Neuci. Eu peguei, você sabe do meu trabalho, né? Que eu escrevi um trabalho sobre a história da igreja e tal, assim, não, sim, estou sabendo. Aí eu conversei com ela, expliquei, né? Praticamente, né? Eu fiz perguntei se ela teria interesse e tal, né? E ela super apoiou. Legal. E hoje está aí o livro. Eles foram que patrocinaram o meu livro. Inclusive esgotado, ou seja, né, vendeu tudo que foi publicado e hoje a gente tem a versão digital disponível na Amazon. Então, vou mostrar aqui a capa mais uma vez, ó. Uma Igreja na Selva, é o livro da Loriza Catley, a história sobre pioneirismo da Igreja Adventista no Amazonas.
Muito obrigado, Loriza. Que Deus continue abençoando a sua carreira, o seu ministério, que essa história possa ser contada para todos que tiverem esse interesse. Obrigada, Wagner. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Nossa, fiquei muito feliz. E é isso aí, vamos espalhar essa história aí cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Feliz sábado para você. Nos encontramos na segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.